E de Curitiba para Brasília, depois de alta na internação hospitalar, o presidente Jair Bolsonaro criticou, mais uma vez, a aprovação do aumento dos recursos para o fundo eleitoral. As informações chegam com o repórter Márcio Rocha, de Brasília. Márcio, boa tarde para você. Boa tarde, Helene. Boa tarde a todos. Exatamente, né? Depois da alta hospitalar, né? Depois de passar um tempo aí no hospital em São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro voltou para Brasília e recebeu novamente, né, os apoiadores do governo naquele cercadinho que fica ali no Palácio da Alvorada. E esse cercadinho, né, nesse encontro, ele criticou mais uma vez o fundo eleitoral, lembrando que essa proposta foi aprovada pelo Congresso Nacional na semana passada, né, e aumentou de 2 bilhões para 5,7 bilhões o fundo eleitoral que é usado aí para custear, né, as campanhas eleitorais dos candidatos aqui no Brasil. Antes, como eu falei, os partidos tinham cerca de 2 bilhões de reais e aí os deputados e senadores aumentaram, né, durante a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias lá no Congresso Nacional para quase o triplo, né, do valor desse preço, né, desse valor 5,7 bilhões de reais. O que ficou interessante nessa votação, Lene, é que partidos que apoiam o governo, como é o caso do PL, do Patriota, o PSC e o Republicanos, por exemplo, votaram em peso a favor dessa proposta e os oposicionistas, como o PSOL, o PT e o PCdoB, votaram contrários a esse novo valor. O Partido Novo, que se declara independente do governo, também votou contra essa proposta em peso. Para os apoiadores, o presidente criticou esses novos valores, né, de 5,7 bilhões de reais, mas ele não confirmou que vai vetar ou não, apenas falou que tem 15 dias úteis para decidir sobre essa questão. E chamou, né, o vice-presidente da Câmara, o deputado Marcelo Ramos do Amazonas, que conduziu essa votação, de insignificante. Já o deputado Marcelo Ramos, ele usou a internet para responder o presidente. Escreveu que Bolsonaro está mentindo sobre o caso e tenta avançar sobre o comando da Câmara e do Congresso, além de avançar sobre os próprios líderes do governo, e lembrou que vários dos apoiadores do presidente na Câmara dos Deputados votaram a favor dessa proposta. E exatamente por causa desse aumento no valor, né, da lei do fundo eleitoral, 7 parlamentares acionaram o Supremo questionando essa aprovação da LDO. Segundo eles, não houve tempo suficiente para analisar todas as emendas parlamentares que foram aprovadas nessa votação de quinta-feira, perdão. No entanto, o ministro relator no Supremo Tribunal Federal que vai analisar essa ação ainda não foi sorteado. Isso deve acontecer já nos próximos dias, Lene. Márcio, nessa temática fundo eleitoral, eleições, não é a primeira vez que Bolsonaro vai de encontro com um representante do Legislativo, no caso, né? Ele falou agora do Marcelo Ramos, mas já tinha também, com relação à eleição em geral, ido de encontro com o presidente do Senado. E como é que a gente pode interpretar, então, essa relação entre os poderes? Como é que Brasília acompanha Legislativo e Executivo, principalmente nesse embate com relação a fundo eleitoral, eleições, enfim, pauta aí política? Eu acho principalmente que agora, com esse recesso eleitoral, a coisa deve ficar um pouco mais tranquila, principalmente porque a gente está no recesso parlamentar, perdão. Então, esse assunto deve ficar um pouco em banho-maria, inclusive também a CPI da pandemia, né, que é um outro alvo do presidente Jair Bolsonaro lá no Congresso. A coisa deve ficar um pouco mais tranquila, né, nesses próximos dias. O que chama atenção nessa votação da LDO, principalmente, é o fato de que até os filhos do presidente, né, o deputado Eduardo Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro, votaram a favor dessa proposta de aumento do fundo eleitoral. Então, a gente tem sempre os oposicionistas criticando exatamente essa proposta do governo de ter aprovado essa lei, esse aumento, né, no fundo eleitoral, mas a própria base tenta justificar, afirmando que não é bem assim, mas a coisa ainda está um pouco, por causa do recesso parlamentar, está um pouco mais branda, vamos dizer assim. A gente deve ter, nos próximos dias, como eu falei, né, uma ação questionando sobre a aprovação da LDO lá no Supremo Tribunal Federal. Assim que essa ação for analisada, a gente vai ter uma resposta, um direcionamento sobre como é que vai funcionar, se vão voltar atrás, né, dessa votação ou se vai continuar do jeito que está. Mas, por enquanto, a gente vê que, por causa também até da condição de saúde do presidente, que acabou de chegar agora de uma estadia no hospital, né, a coisa ficou um pouquinho mais branda nesses últimos dias. Márcio Rocha, muitíssimo obrigada pelas informações direto da capital federal. Qualquer atualização, volta aqui com a gente, por favor. Bom trabalho. Boa tarde, Lene. Até mais.